Paz do Senhor. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de número 38, um texto bastante conhecido das Escrituras Sagradas, sobre Marta e Maria. O texto bíblico diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O Espírito Santo de Deus, nesses últimos meses, tem me incomodado demais. Todos me conhecem, sabe que ministro a palavra do Senhor. E tem uma coisa que tem me incomodado, principalmente nós que atendemos diversas agendas, em diversos congressos, em diversas festividades. E esses dias eu estava orando e perguntando ao Senhor acerca do ministério da palavra, e vou ser muito sincera aos irmãos, perguntando a Deus se vale a pena estar atendendo tantas agendas, tantas igrejas, tantas festas, sem que as pessoas tenham transformação quando ouvem a palavra de Deus. E o Espírito Santo começou a me incomodar. E o Senhor, que é soberano, disse ao meu coração que muitas vezes, dentro da sua soberania, Ele usa desses congressos, dessas festas, para que um remanescente fiel ainda possa pregar a verdade. Mas eu confesso aos irmãos que parece que nós, que temos compromisso com a verdade, estamos enfrentando uma das piores épocas da igreja, porque o povo não quer ouvir a verdade. E por que eu li essa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38 em diante? Porque os evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos como o Evangelho de João, vão nos narrar um contexto em que a liderança judaica eram bem rígidos nas tradições e nos seus costumes, na observância da lei de Moisés, no Talmud, nas cerimônias. Era um povo extremamente religioso, um povo que estava dentro do templo, um povo que não deixava de orar, não deixava de realizar as suas festas solenes. Se eu fosse trazer para os dias de hoje, eu poderia dizer que eram os evangélicos que estão dentro das igrejas e que continuam com as suas diversas atividades. Quando João Batista surge como precursor da pregação do Evangelho do Reino, a mensagem de João Batista causou-lhes grande indignação, porque João Batista veio pregando o arrependimento de pecados. Logo em seguida, o Senhor Jesus e os evangelhos nos deixam isso bem claro, que a preocupação do Senhor Jesus era pregar o arrependimento de pecados. A mensagem era clara, era objetiva: arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que esta mensagem ela foi rejeitada por aqueles que se diziam ser salvos. A cúpula religiosa dos judeus não aceitavam que o verdadeiro relacionamento com Deus viesse através do arrependimento de pecados. Eles achavam que o relacionamento com Deus estava entrelaçado àquilo que eles faziam dentro do templo. E esta pregação do Senhor Jesus lhes indignou, porque eles não aceitavam
necessitavam se arrepender, uma vez que eles tinham a certeza que eram o povo de Deus, uma vez que eles tinham certeza que eles estavam salvos, uma vez que eles tinham certeza que o reino de Deus estava garantido a eles. Eles achavam que o relacionamento com Deus se dava por meio da prática religiosa deles. Eles achavam que o relacionamento com Deus se dava pela guarda da lei. Eles achavam que o relacionamento com Deus se dava na observância de várias regras. Eles achavam que o relacionamento com Deus se dava na liturgia do culto. Eles achavam que o relacionamento com Deus se dava no pagamento dos dízimos, no pagamento das ofertas, nos louvores que eles cantavam dentro do templo. Eles achavam que o relacionamento com Deus se dava por aquilo que eles faziam no templo. E aí começou a acontecer um impasse entre os judeus e o Senhor Jesus. Porque os judeus acreditavam que a comunhão, que o relacionamento com Deus se dava pelo serviço que eles prestavam no templo, pelo serviço que eles faziam observando a lei de Moisés. E o Senhor Jesus lhes veio demonstrar que apesar de tais serviços serem úteis e até importantes, no entanto, no relacionamento com Deus, eles não serão prioridades para que a comunhão e o verdadeiro relacionamento viesse a acontecer. A comunhão com Deus e o relacionamento com Deus não está ou não estava no serviço que se presta a Ele, mas sim está na intimidade que se quer ter com Ele, em conhecer ao Senhor. O nosso Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de pessoalidade. O Senhor Jesus então começa a pregar e deixa claro aos religiosos que era possível fazer muitas coisas, muitos serviços para Deus, trabalhar em nome de Deus, realizar grandes festas, apechar o tabernáculo, as festas solenes judaicas, e mesmo assim sem ter intimidade com Deus, sem ter comunhão com Deus. Isso chocou. O Senhor Jesus, ele vem pregando, ele vem ensinando que a prioridade de Deus para com seus servos não são os trabalhos ou a quantidade de coisas que se faz para ele, mas a prioridade para um relacionamento com Deus é que seus servos se relacionem em intimidade com ele, que seus servos sejam libertos de seus pecados, que o caráter sejam transformados. E eu abro um parênteses aqui para dizer que está cheio de gente na igreja que faz um monte de coisa, presta serviço. Hoje nós estamos vivendo uma época de grandes profissionais. Eu tenho ido em congressos que a gente para ouvir os cantores e os músicos, excelentes profissionais, excelentes músicos. Existem jovens, senhoras, vozes divididas. Hoje nas igrejas nós temos jogo de luz, nós temos decorações. Poxa, você vai dizer, missionária, mas tudo isso não é importante? Ensaiar, cantar afinado, se preocupar com uma decoração? Meus queridos, é importante, mas não é prioridade. Nós estamos tendo cultos dos quais nós ficamos neutralizados, olhando para a beleza do coral e não conseguimos sentir a presença de Deus. Mais do que o nosso profissionalismo, mais do que a nossa teologia, mais do que o cantor A ou B ou C, mais do que os serviços que prestamos ao Senhor, o Senhor quer um povo contrito, com um coração quebrantado e arrependido de seus pecados. Nós não temos mais busca pelo Senhor. Nós não estamos vivendo mais dentro de uma geração que teme a santidade de Deus. Deus é extremamente santo. Nós queremos convencer a Deus com os nossos bons trabalhos. Nós não estamos diferentes dos religiosos aqui desta época. Nós não podemos, irmãos, substituir a pessoa de Deus, a centralidade da sua santidade, a verdadeira adoração pelos serviços que prestamos. Não se engane, por mais que venhamos prestar serviços, e eu não sou contra a prestação de serviços, mas eu preciso vos dizer que a prestação de serviços não nos trará intimidade.
Provérbios 23, 26 nos diz a seguinte expressão: dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, observe os meus caminhos. De nada vai adiantar realizarmos grandes congressos, grandes feitos, se os nossos corações estão cheios de pecado. Tem podridão no meio da igreja, tem prostituição, tem masturbação, tem fornicação, tem corrupção. Pastores perderam o foco, uma liderança frouxa, uma liderança que não prega mais contra pecado, uma liderança que está pregando vitórias, uma liderança que prega o que o povo quer ouvir. Deus está longe de nós e nós estamos cada vez mais nos afundando no nosso profissionalismo, na nossa eloquência, na nossa inteligência, nos nossos grandes feitos. E aonde está o verdadeiro relacionamento com Deus, que transforma quem eu sou, que modifica a minha conduta? A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 11, que aquela sociedade que Antioquia passou a chamar os discípulos de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. A sociedade deveria olhar para mim, para você, para a igreja e dizer: olha, eles parecem com Cristo, eles amam como Cristo, eles andam como Cristo, eles são honestos. E hoje, infelizmente, nós estamos ficando sem argumento, porque a nossa liderança se corrompeu no meio de uma política. Nós estamos mais preocupados em eleger vereadores, deputados, estamos preocupados em nos aliançar com políticos, com partidos políticos, do que com pregar o verdadeiro evangelho. E o evangelho nada tem a ver com política. O evangelho, a igreja do Senhor Jesus não foi instituída na terra para se preocupar com política. A igreja do Senhor Jesus foi instituída para pregar o evangelho que salva pecadores. Irmãos, estamos distanciados. E por que eu li o texto de Lucas 10, 38? Rapidamente, para eu finalizar esse vídeo. Porque aqui eu vejo em Marta e em Maria duas igrejas. Eu vejo em Marta a igreja operacional. Eu vejo em Marta a igreja que realiza grandes feitos, grandes cruzadas, grandes evangelismos, grandes congressos. E eu vejo em Maria ainda o remanescente que se preocupa com a verdadeira adoração. Marta, ela se preocupou em cozinhar para Jesus e os seus discípulos. E eu vou dizer de novo, isso está errado. Realizar feitos está errado? Não, desde que a motivação do coração não seja só isso. A motivação em realizar grandes feitos para Jesus deve ser a centralidade da pregação do reino. Marta, ela se preocupou em cozinhar, em recepcionar, em fazer, vamos dizer, o de melhor, aquilo que ela achava que era melhor para Jesus. Mas ela se esqueceu da adoração. Ela se esqueceu da intimidade. Ela se preocupou tanto com a cozinha que ela se esqueceu da sala da intimidade, da sala de jantar. Marta, ela ficou indignada, porque sua irmã, que no contexto da época cultural, uma mulher não poderia nem estar no meio dos homens, ela se indignou em ver Maria sentada ouvindo Jesus. E ela questionou o mestre, dizendo: o senhor não vai fazer nada? Eu estou aqui me matando de trabalhar e você não vai fazer nada. Marta representa a igreja operacional, pastores operacionais, obreiros operacionais, membros operacionais, líderes operacionais, membros operacionais, pais de famílias operacionais. Geralmente, quando nos tornamos operacionais demais, não temos diálogo, não temos comunhão. A cada dia em nossas igrejas, em nossos lares, nós estamos nos tornando cada vez mais eficientes, mas não estamos tendo comunhão uns para com os outros. A parte operacional
em nossas igrejas podem até ser importantes, mas nós estamos deixando de lado a comunhão. Com certeza estamos deixando de lado a comunhão. E eu quero vos chamar a atenção a vocês, quero vos chamar a atenção, dizendo que você pode até ser um crente operacional, mas não se esqueça da intimidade. Não se esqueça da comunhão. Não se esqueça da oportunidade de se assentar aos pés dele e de conhecer o teu Deus em intimidade. Marta queria apresentar um bom trabalho, a casa limpa, bem arrumada, a comida gostosa. Queria tudo impecável para receber o seu mestre. Maria queria estar diante dele. Antes destas coisas, Maria queria intimidade. Maria queria ouvir. Maria queria adorar. Maria queria se alegrar. Maria queria ouvir os seus conselhos. Esta é a diferença. Não vai adiantar prestarmos excelentes serviços sem termos a verdadeira intimidade, sem pararmos para conhecer quem Ele é e o que Ele quer se revelar, o que Ele quer falar conosco. Não paramos mais para ouvir o Senhor. Não paramos mais para adorar ao Senhor. E cada dia mais está crescendo uma geração de pessoas indignadas, cansadas. Tem muita gente, tem muito obreiro dizendo: estou cansado, não aguento mais, porque estou prestando serviços. E eu estou indignado porque fulano, porque Beltrano. Sabe por quê, amado, dessa indignação? Porque você escolheu o caminho operacional. Porque você está deixando de lado a verdadeira adoração. Porque você não está parando para ouvir o teu mestre. Você não está parando para adorar o teu mestre. Você que é líder e que me ouve, quantas vezes no seu congresso, na sua festividade, durante o seu culto, fala a verdade, você não conseguiu adorar, você conversou com um, com o outro, você ficou preocupado com a liturgia do culto, você ficou preocupado com a recepção, com o pagamento de preletores. E quando essa festa acabou, você, na maioria das vezes, muitos dizem assim: eu não vejo a hora de ser trocado desse cargo, porque é muito pesado. Sabe por que está pesado? Porque você está muito preocupado em apresentar apenas um bom trabalho. Essa é a grande preocupação da maioria. Mas estou errado, missionária? E eu vou dizer para você, diante do ponto de vista de adoração, sim. Porque nós deveríamos voltar a resgatar na casa do Senhor a simplicidade de um culto que busque tão somente a presença de Deus. Nós estamos dizendo que estamos fazendo para Deus. A minha pergunta é: estamos fazendo mesmo para Deus? Você está mesmo fazendo para Deus? É para Deus? Porque talvez nem Deus está exigindo tudo isso de você. O que é que o Senhor quer? O Senhor, Ele quer a verdadeira adoração. É isso que Ele quer. Ele quer que você se assente aos pés dele em intimidade. O que é que o Senhor quer desta nova geração? O Senhor quer pessoas abandonando pecados. O Senhor quer pessoas transformadas. Eu tenho pregado e dito: o que será da igreja daqui 10 anos? Se os jovens não tiverem um real encontro com a pessoa bendita de Jesus. O que será da nossa igreja? O que serão dos nossos púlpitos? Uma geração que está corrompida, uma geração perversa, uma geração que não se preocupa com a volta de Jesus, uma geração que está aquém da santidade. Isso precisa mudar, e mudar urgentemente. Uma geração que não conhece Escritura, uma geração que não conhece Bíblia, uma geração que cai na lorota de pregadores humanistas que pregam vitórias,
uma geração que dança roche na igreja, uma geração que usa roupas sensuais dentro da igreja. Isso precisa mudar, e isso só vai mudar quando essa geração pensar e refletir que a única coisa que o Senhor quer de nós é que o conheçamos em intimidade, é que possamos ser transformados em nosso caráter. Precisa surgir uma geração honesta, uma geração íntegra. Em nome de Jesus, meus queridos, eu resolvi gravar este áudio sabendo que muitas pessoas irão discordar de mim, mas isso aqui é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse para Marta que ela estava inquieta e preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa era necessária: que você possa buscar ao Senhor, que eu possa buscar ao Senhor, entendendo que uma coisa só é necessária: que deixemos de lado a nossa religiosidade, que deixemos de lado o nosso orgulho e que possamos buscar ao Senhor enquanto podemos o encontrar. Que possamos viver realmente a verdadeira conversão, porque infelizmente esta palavra que tanto falamos na igreja, somos convertidos, não é verdade. Porque a conversão provoca em nós o abandono de pecados. A conversão provoca em nós o arrependimento genuíno de pecados, e são todos os dias. A conversão provoca em nós a busca pela presença, pela santidade dele. Que Deus vos abençoe. Que o Senhor possa falar melhor em vossos corações. Deixo aqui um abraço a todos.